Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é para explicar um pouquinho sobre a filiação. A filiação antes da Constituição Federal de 1988. Trata-se de um arquivo histórico, né? Os alunos sempre têm dúvidas e gostam dessa aula, então a gente resolveu gravar um vídeo para trocar ideias e deixe seu comentário se você gostar. Mas vamos lá. Antes de 88, eu tinha modalidades de filiação que não condizem com a atual realidade. Na nossa Constituição Federal de 88 em diante, houve o tratamento igual dos filhos. Se você pegar a Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, e ele é repetido no Código Civil de 2002, é repetido no ECA, é repetido no artigo 60, ele vai dizer o quê? Os filhos são iguais, todos são iguais. Maravilha. A gente vai fazer um vídeo para falar sobre essa filiação após 88 e sobre a filiação afetiva, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas antes de 88 eu tenho classes diferentes de filhos. E isso são 30 anos, então eu preciso entender como era há pouco tempo atrás para compreender hoje como o mundo está andando. Se eu pegar o Código Civil de 1916, então, ele vai diferenciar os filhos em filhos do casamento e filhos fora do casamento. Isso é a diferenciação básica. Lembre-se que nós tínhamos um modelo de família no Brasil. A família é aquela que os pais são casados. Essa é a família. Tá? Se não há casamento, não há família. Era assim que funcionava. Um modelo criado pelo Estado. Família é casamento, incentivar o casamento. Então, todo filho, primeira categoria, agora todo filho oriundo do casamento era um filho legítimo. E isso constava nos registros de nascimento. Eu tenho registro no cartório com essa expressão. Filho legítimo de fulano e fulana. Os pais eram casados. Hoje eu não posso mais fornecer certidão com essa informação. Mas está lá no registro. Quando você vai pedir documentos para fins de cidadania, tem que se pedir uma certidão de inteiro teor. Vão surgir essas questões, vão aflorar essas questões, tem que ter autorização expressa da pessoa, dependendo do estado, tem que ser judicial. Não é isso agora. Filhos legítimos. Mas eu tinha outra categoria que eram os filhos ilegítimos. Aqueles filhos que não eram fruto do casamento. E aí eu tenho subcategorias. Então, legítimo era o filho do casamento e ilegítimo era o filho que os pais não eram casados. E agora eu vou dividir aqui nos ilegítimos. Os filhos poderiam ser ilegítimos naturais. Os pais não tinham nenhum impedimento para casar, eles poderiam casar, mas não queriam casar, ou aconteceu a gravidez. Então era um filho ilegítimo natural. Se os pais mais tarde casassem, então esse filho seria um filho legitimado. Não era legítimo, legitimado. Então eu tinha legítimo, ilegítimo. O ilegítimo natural poderia ser um legitimado, se os pais casassem. Ainda nos ilegítimos eu tinha os ilegítimos adulterinos. Um homem casado pulava a cerca, engravidava uma moça, então o filho era fruto do adultério. Esse filho era fruto de um adultério dele. Então, como ele não era casado com ela, esse filho era ilegítimo. E como era fruto do adultério, era um ilegítimo adulterino. Dificuldades enormes de sobrenome, de herança, tudo isso. Aqui, nesses filhos adulterinos, nós temos um fenômeno da época, não tentando espichar demais o vídeo, que surge um fato social que vai se chamar depois adoção à moda brasileira. Por quê? Veja, esse filho ilegítimo adulterino, essa mulher na época, imagina 1920, 1930, ela seria, entre aspas, né, mãe solteira. Ela seria uma mulher não casada com um filho. Então ela carregaria um grande estigma na sociedade. E
muitas mulheres não queriam isso e optavam por entregar esses filhos às santas casas, aonde nós tínhamos uma espécie de uma gaiolinha, né, uma arquinha chamada roda de espostos. Então ela girava, a mãe à noite botava o filho ali, puxava a sinetinha e girava. Girava para o outro lado as enfermeiras pegavam essa criança e encaminhavam para a adoção. E essa mulher recomeçaria a vida dela. A roda de espostos vigorou por muitos anos no Brasil. Tem vários estudos sobre isso, eu já orientei monografia disso. Eu posso até pedir autorização para a orientanda para botar no canal a monografia, bem interessante. Mas, em alguns casos, a mulher não queria entregar o filho. Então ela ia carregar aquele estigma de ser mãe, entre aspas, de novo, solteira. Aí aparecia um cara que chegava para ela e dizia assim: olha, eu caso contigo, tu estás grávida, eu sei, eu caso contigo e eu assumo teu filho. Veja, às vezes a pessoa, ela nem queria casar com o cara, mas poderia ser a grande salvação da vida dela. Então ela casava com ele e ele então assumia aquele filho como se fosse filho dele. Após o casamento nascia o filho e ele ia ao cartório de registro civil das pessoas naturais e declarava: eu sou o pai dessa criança. Então ela tinha uma família e o filho era um filho legítimo. A gente sabe que não era o filho biológico daquele homem. E como nós vamos chamar isso então? Esse é o fenômeno que nós chamamos de adoção do jeitinho brasileiro, adoção à moda brasileira, adoção à brasileira. É isso. Alguém que reconhecia um filho que não era seu e esse filho era tido como biológico. Se eu for olhar isso com os olhos de hoje, eu vou dizer, então era um filho afetivo. Sim, mas não existia filiação afetiva naquela época. Eu tinha uma adoção à moda brasileira, uma adoção do jeitinho brasileiro. Muito comum, então, o filho ilegítimo adulterino ter um outro pai e esse outro pai fazer o papel de pai biológico. Veja, a adoção não é isso, né? A adoção é um instituto, hoje, que se vai ao juiz de direito, se passa por todo um estudo para se adotar uma criança. Aquilo é um jeitinho que nós chamamos popularmente, e está na jurisprudência e na doutrina, adoção à moda brasileira. Então tá, eu tinha filhos naquela época, antes de 88, legítimos, filhos do casamento. Ilegítimos, naturais, os pais poderiam casar, mas não queriam casar, ilegítimo natural. Se casassem, viraria legitimado. Ilegítimo adulterino, ilegítimo incestuoso. Incestuoso por quê? Porque havia um impedimento de sangue para o casamento, seja tio e sobrinha, até mesmo irmãos, e aquela criança era um filho ilegítimo, incestuoso. A gente sabe que os impedimentos do incesto estão lá no 1521, a gente sabe que a lei do incesto, a lei do pai, se você for estudar os livros de Freud, o livro Totem e Tabu vai trazer isso de uma forma bem clara, quando a sociedade se rebela contra essa modalidade de filho, ainda no clã. Então, e até hoje está lá no Código Civil dizendo, não se pode procriar na família entre tio e sobrinho, entre irmãos, nem entre ascendentes e descendentes. Eu sei que há exceção do Decreto-Lei 3.200 de 1941, artigo 1º e 2º, que fala da possibilidade de filhos, que é o casamento avuncular entre tio e sobrinho. Está no vídeo anterior, né? Está no vídeo anterior. Mas estou falando que a regra é filho incestuoso. Havia ainda uma outra modalidade de filho ilegítimo, mas que não estava no Código Civil, mas que era comentada por Teixeira de Freitas, quando ele fez o primeiro anteprojeto do Código Civil e depois trocou de mãos até chegar em Clóvis Bevilacqua, que eram os filhos sacrílegos. Sacrílegos eram os filhos daquele homem que tinha feito algum voto de castidade, que era vinculado a alguma instituição religiosa, e não poderia, a Igreja Católica na época, e não poderia ter filhos. Mas aconteceu.
exemplo, um padre ter um filho. É um filho ilegítimo, sacrílego. Essa modalidade de filho, essa categoria, não entrou no Código Civil de 16, apesar de ter sido comentada, escrita pela doutrina da época. Se você for estudar os livros da época, vai encontrar isso. Então eu tinha filhos legítimos, aqueles frutos do casamento. Ilegítimos, os pais não eram casados. Ilegítimos poderiam ser naturais, que se os pais casassem virava legitimado. Ilegítimo, adulterino. Ilegítimo, incestuoso. Ilegítimo, sacrílego. Sempre lembrando que havia aquela modalidade de adoção à moda brasileira, que não se confunde com a adoção em si, que existia também antes da Constituição Federal de 1988. Ainda hoje a gente encontra nos cartórios de registro civil muitos registros que consta filho ilegítimo de fulano de tal, né? E você não pode fornecer uma certidão que conste a palavra ilegítimo, porque pode gerar uma discriminação que está na Constituição como uma proibição, não se pode discriminar alguém. Então, mas consta lá ainda nos livros, e aquela questão de quando se pede a cidadania, muitas vezes italiana, alemã, se precisa de uma certidão de inteiro teor, tem essa expressão, e daí, como eu falei antes, a gente tem que pedir autorização para a própria pessoa ou até para o Poder Judiciário para poder emitir essa certidão. O vídeo ficou um pouco longo, então eu vou encerrar, deixar essa outra parte para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o canal, ou dá um like no vídeo, ou deixa um comentário aí para a gente ver o que você achou e sugestão de outros vídeos. Mas curte o canal, que é importante para a gente poder criar novos vídeos para você com temas também bacanas. Obrigado pela sua presença e até uma próxima!